Uma jovem babá, que tinha passado 3 anos cuidando para o único filho de uma poderosa família da máfia, foi subitamente acusada de roubar uma inestimável herança de família. Ela foi arrastada para o tribunal sem um advogado. Seu nome destruído através de cada jornal e deixada completamente sozinha contra um dos mais perigosos impérios criminais no país. Todos acreditaram que ela era culpada porque a palavra dos Blackwells carregava mais peso que suas lágrimas em sua verdade. Mas no meio do julgamento, quando pareceu que nada poderia salvá-la, o inesperado aconteceu. O menino de 6 anos que ela tinha criado como seu próprio filho se libertou do aperto de sua avó, correu para o tribunal e revelou um chocante segredo que rasgaria o Império Blackwell em pedaços para sempre. Antes que nós mergulhemos mais fundo nesta história, acerte aquele botão de inscrever-se e ligue as notificações para que você nunca perca uma atualização. Deixe um curtir se você está pronto para descobrir o que aquele menino revelou. E comente abaixo de onde você está assistindo. Nós amamos ouvir de você. Mas para entender como Sophia Reynolds acabou naquele tribunal, nós precisamos voltar 3 anos. Sophia Reynolds tinha 24 quando ela viu aquela vaga de emprego. Ela tinha acabado de perder seu trabalho de garçonete em um pequeno restaurante no centro, depois que o dono decidiu fechar o lugar. Seu aluguel estava 2 semanas atrasado. A geladeira estava vazia e ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Sophia tinha crescido em um orfanato, nunca tinha visto os rostos de seus pais, nunca uma vez tinha tido alguém que ela pudesse chamar de família. Ela estava acostumada a lutar seu caminho pela vida sozinha. Mas desta vez, ela verdadeiramente não sabia o que fazer. Então ela viu a folha de papel colada no quadro de avisos no centro de emprego. A família Blackwell precisava de uma babá. O pagamento era 3 vezes maior do que qualquer trabalho que ela já tinha feito. Sophia conhecia o nome Blackwell. Todos nesta cidade conheciam. Eles eram uma das famílias mais poderosas por perto. E pessoas sussurravam que eles eram máfia, mas Sophia não tinha escolha. Ela rasgou o pedaço de papel e ligou imediatamente. No dia seguinte, Sophia estava diante dos enormes portões de ferro da propriedade Blackwell. Ela nunca tinha visto uma casa tão grande. Altas paredes de pedra, jardins extensos com uma fonte no centro e dúzias de janelas cintilando sob o sol. Sophia se sentiu pequena e fora de lugar enquanto ela passava pelas portas da frente. Um servo a levou para a sala de estar e disse a ela para esperar. Sophia sentou-se em um sofá caro, suas mãos apertadas juntas por nervos. Então ela ouviu o choro, soluços de criança ecoando pelo corredor. Nathan Blackwell entrou na sala carregando um menino de 3 anos em seus braços. A criança estava chorando sem patas, rosto corado de vermelho, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nathan era um homem alto com olhos tão frios quanto gelo e um rosto que não tinha expressão. Ele estudou Sophia por um momento, então falou em uma voz baixa e cansada. Este é Lucas, meu filho. Sua mãe morreu dando à luz ele. Desde então, ele não deixará ninguém segurá-lo exceto eu. Nós contratamos 6 babás. Ninguém durou mais que uma semana. Nathan colocou Lucas na cadeira, mas o menino imediatamente chorou ainda mais alto, alcançando seu pai. Nathan soltou um longo suspiro. Sophia não sabia o que a impulsionou a fazer isso. Talvez fosse instinto. Talvez fosse porque ela se viu nos olhos cheios de lágrimas do menino. Uma criança sem mãe, solitária e com medo. Ela ajoelhou-se na frente de Lucas e falou suavemente. Olá, Lucas. Eu sou Sophia. O menino parou de chorar por um segundo, olhando para ela com olhos arregalados, ainda molhados de lágrimas. Sophia sorriu e estendeu sua mão. Lucas olhou para a mão dela, então olhou para o rosto dela, e então algo milagroso aconteceu. O pequeno menino alcançou Sophia. Ela o levantou em seus braços, e Lucas parou de chorar completamente. Ele descansou sua cabeça no ombro dela e fechou seus olhos. Nathan ficou paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Foi a primeira vez em meses que Lucas tinha permitido alguém além dele tocá-lo.
Você está contratada, Nathan disse de uma vez. Mas naquele momento, uma voz fria soou da porta. Não tão rápido. Victoria Blackwell entrou na sala. Ela era uma mulher de 64 anos, com cabelos prateados presos em um coque arrumado e olhos afiados como lâminas. Ela olhou Sofia de cima a baixo com desprezo não disfarçado. Ela é muito jovem, muito bonita. Nós não sabemos nada sobre ela. Nathan olhou para sua mãe, sua voz fria e final. Lucas a escolheu. Para mim, isso é suficiente. Victoria silenciou, mas o modo como ela olhou para Sofia estava cheio de ódio. Sofia sentiu um arrepio subir pela sua espinha sob aquela escada, mas ela não conseguia entender por que uma mulher que ela nunca tinha conhecido poderia odiá-la tão profundamente. 3 anos se passaram. 3 anos, Sofia viveu na propriedade Blackwell e cuidou de Lucas. O menino a chamava de Sophie, um nome especial destinado apenas para ela. Toda manhã, Sophie acordava Lucas e fazia café da manhã para ele. Toda tarde, ela o ensinava a ler e contava a ele contos de fadas. Toda noite, ela o cantava para dormir. Eles assaram bolos de aniversário juntos, brincaram no jardim juntos, assistiram desenhos animados juntos. Quando Lucas ficou doente, ele queria apenas Sophie ao seu lado. Quando Lucas tinha pesadelos, ele chamava o nome de Sophie. Sofia nunca tinha tido uma família. Mas com Lucas, ela sentiu como se tivesse um filho dela. Nathan assistiu a tudo de longe. Ele viu seu filho sorrir mais, falar mais, viver com mais felicidade. Pela primeira vez desde que Clara morreu, Lucas não era mais uma criança triste. Uma noite depois que Sofia tinha terminado de acalmar Lucas para dormir e saiu do quarto, ela encontrou Nathan parado no corredor. Ele olhou para ela por um longo momento, então disse: "Você deu ao meu filho algo que eu não pude. Obrigado." Sofia sorriu, seu coração aquecendo. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Ela tinha Lucas, ela tinha um lar, ela tinha uma família. Mas da escuridão no fundo do corredor, Victoria estava assistindo. Ela olhou para Sofia com olhos frios como gelo, lábios apertados. Ela tinha assistido esta garota por 3 anos. Ela tinha visto como Lucas a amava, como Nathan olhava para ela, como ela lentamente se tornou uma parte insubstituível desta família. E isso deixou Victoria tão furiosa que ela mal conseguia respirar. Victoria sussurrou para si mesma nas sombras: "Ela está ficando confortável demais aqui. Isso precisa mudar." Na sala de estar principal da propriedade Blackwell, havia um armário de exibição de vidro colocado na posição mais honrada. Dentro dele jazia um rubi, vermelho como sangue fresco, cintilando sob as luzes. Era o rubi Blackwell, uma gema valendo 2 milhões de dólares e o tesouro mais precioso da família. 40 anos antes, Henry Blackwell tinha dado aquele rubi a Victoria no dia do casamento deles. Ele tinha dito que a pedra simbolizava seu amor eterno por ela. Mas para Victoria, o rubi carregava outro significado. Era o emblema de seu poder dentro da família Blackwell. Provava que ela era a senhora desta casa, a mulher mais importante, aquela que ninguém jamais poderia substituir. Henry tinha morrido 15 anos antes, mas o rubi ainda estava lá, lembrando a todos da posição de Victoria até que Sofia apareceu. Victoria tinha assistido aquela jovem mulher por 3 anos, e ela odiava o que via. Lucas amava Sofia mais do que a amava. Nathan respeitava Sofia e até a tinha agradecido. Os servos na casa gostavam de Sofia. Pouco a pouco, Sofia estava tomando o lugar de Victoria nesta família. E Victoria não podia aceitar isso. Ela precisava se livrar de Sofia, mas ela precisava de uma razão. Uma razão contra a qual ninguém poderia argumentar, e ela tinha encontrado um jeito. Uma tarde, Victoria convocou Sofia para a sala de estar. Sofia veio de uma vez, educada como sempre. Victoria apontou para o armário de vidro que segurava o rubi e disse em uma voz fria: "Este armário tem poeira nele. Limpe-o. Seja cuidadosa com o rubi." Sofia assentiu e começou a trabalhar.
Ela pegou um pano macio e cuidadosamente limpou cada canto do armário de vidro. Ela não tinha ideia de que Victoria estava parada atrás dela, assistindo cada movimento dela. Quando Sofia terminou e saiu, Victoria se aproximou do armário e o examinou de perto. As impressões digitais de Sofia estavam claramente visíveis no vidro. Victoria sorriu. A armadilha tinha sido montada. Aquela noite, quando o relógio bateu às 11 toda a propriedade tinha adormecido. Nem um som, nem uma única luz. Apenas o pálido luar azul derramando-se através das altas janelas. Victoria escorregou silenciosamente para fora de seu quarto. Ela se moveu pelo corredor escuro, seus passos não fazendo som. Ela tinha vivido nesta casa por mais de 40 anos, e ela sabia como se mover sem ninguém notar. Victoria entrou na sala de estar e parou diante do armário de vidro. Ela olhou para o Rubi por um longo momento. Sob o luar, ele cintilou como se estivesse rindo dela. Victoria abriu o armário e levantou o Rubi para fora. Ele se sentiu pesado e frio em sua palma. Ela o ergueu diante de seu rosto, deixando o luar brilhar através dele. Tão bonito, e ele a ajudaria a remover o espinho em seu lado. Victoria sorriu, um sorriso que era frio e cruel. Mas ela não sabia que um par de olhos estava a observando. Lucas não conseguiu dormir aquela noite. Ele deitou-se na cama, revirando-se, e finalmente decidiu descer para a cozinha para buscar água. Ele saiu de seu quarto e caminhou pelo corredor escuro. Enquanto passava pela sala de estar, ele viu uma sombra dentro. Lucas parou e se escondeu atrás da porta, espiando com curiosidade infantil. Ele viu sua avó parada na frente do armário de vidro. Ela estava segurando o Rubi em sua mão. Lucas a observou colocar o Rubi em uma caixa de metal preta, então carregar a caixa em direção aos seus quartos privados. O pequeno menino não entendeu o que ela estava fazendo. Talvez ela estivesse simplesmente colocando o Rubi em algum lugar mais seguro. Talvez ela estivesse com medo de ladrões. Lucas não pensou muito nisso. Ele era apenas uma criança de 6 anos, e ele não conseguia entender os esquemas de adultos. Ele retornou silenciosamente para seu quarto, bebeu água e subiu de volta para a cama. Ele não contou a ninguém sobre o que ele tinha visto. Em seu quarto privado, Victoria trancou o Rubi dentro de um cofre escondido atrás de uma pintura. Ela fechou a porta do cofre e girou a combinação. Ninguém conhecia aquela combinação dela. Ninguém podia abrir aquele cofre, exceto ela. Victoria caminhou até a janela e olhou para o céu noturno. O luar caiu sobre seu rosto, acentuando as linhas de suas rugas e o frio em seus olhos. Ela tinha esperado 3 anos por este momento. 3 anos de assistir aquela garota tomar o amor de seu neto, tomar o respeito de seu filho, tomar seu lugar nesta família. Mas tudo terminaria amanhã, Victoria sussurrou na escuridão. Amanhã tudo mudará e ela desaparecerá para sempre. 6h da manhã seguinte, o grito de Victoria rasgou o silêncio da propriedade Blackwell. O Rubi sumiu, alguém o roubou. Seus gritos ecoaram pelos corredores, sacudindo todos para acordar. Servos correram para fora de seus quartos, em pânico e confusos. Nathan desceu as escadas, seu rosto tenso. Sofia correu para a sala de estar também, seu coração batendo forte com medo. Quando ela chegou, ela viu Victoria parada diante do armário de vidro vazio. O Rubi tinha desaparecido. O armário ainda estava fechado, mas não havia nada dentro. Victoria virou-se para a multidão de servos reunidos atrás dela, seu rosto em chamas de indignação. Mas Sofia não sabia que a indignação não era nada mais do que uma performance impecável. Quem fez isso? Victoria gritou. Quem roubou meu Rubi? A sala ficou em silêncio. Ninguém ousou falar. Então Victoria virou-se para Sofia. Seus olhos eram afiados como lâminas, cheios de ódio. Ela apontou diretamente para Sofia e falou em uma voz fria e cortante. Ela é a única que tocou este armário ontem. Sofia sentiu como se um raio a tivesse atingido. Ela gaguejou. Eu só o limpei porque você me disse para fazer, Sra. Blackwell.
Victoria deu uma risada fina e desdenhosa. Verifique as impressões digitais no vidro. As impressões digitais dela estão por toda parte. Nathan deu um passo à frente, sua voz tensa. Verifique as câmeras de segurança. Nós saberemos o que aconteceu. Um servo apressou-se e retornou com preocupação escrita em todo o seu rosto. Senhor, a câmera da sala de estar está quebrada. Parou de funcionar na noite passada. Victoria bateu as mãos uma vez. Que conveniente. A câmera quebra na mesma noite em que o Ruby desaparece. Que coincidência. Sofia sentiu a sala girar ao seu redor. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não tinha pegado o Ruby. Ela nem sequer sabia como abrir aquele armário. Mas tudo estava virando contra ela. Suas impressões digitais no vidro, a câmera não funcionando e Victoria olhando para ela como se ela fosse uma criminosa. Sofia virou-se para Nathan, seus olhos cheios de lágrimas e desespero. Sr. Blackwell, eu nunca faria isso. Por favor, você tem que acreditar em mim. Nathan olhou para Sofia, então olhou para sua mãe. Ele estava entre duas mulheres, suas entranhas se retorcendo. Ele tinha assistido Sofia cuidar de Lucas por 3 anos. Ela nunca tinha feito nada suspeito. Mas essa era sua mãe, a mulher que o tinha criado sozinha enquanto seu pai estava ocupado com o trabalho. A mulher que tinha sacrificado sua vida inteira por esta família. Victoria se aproximou de Nathan e falou com dor praticada. Nathan, você vai escolher uma serva em vez de sua própria mãe? Sobre o legado de seu pai? Aquele rubi foi o presente de seu pai para mim. É tudo o que me resta dele. Nathan fechou seus olhos. Ele sentiu como se estivesse sendo rasgado em 2, mas no final o sangue ainda venceu. Ele abriu seus olhos e olhou para Sofia com uma expressão de dor. Sofia, você precisa sair agora mesmo. Sofia sentiu o mundo desabar sob seus pés. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de 3 anos, depois de tudo que ela tinha feito por esta família, eles acreditaram que ela era uma ladra. Por favor, pelo menos me deixe dizer adeus a Lucas. Sofia implorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Victoria interrompeu instantaneamente. Absolutamente não. Eu não deixarei uma ladra em qualquer lugar perto do meu neto. Ela sinalizou para 2 servos. Eles deram um passo à frente, agarraram Sofia pelos braços e a arrastaram para fora do quarto. Sofia lutou, mas ela não era forte o suficiente. Ela foi puxada pelo corredor, através das portas da frente, em direção aos portões. E então ela ouviu aquela voz. Sophie, Sophie. Lucas veio correndo pelas escadas, seu rosto encharcado de lágrimas. Ele tinha ouvido tudo. Ele tentou alcançar Sofia, mas Victoria o bloqueou, segurando seus ombros com força. Lucas lutou contra o aperto de sua avó. Me deixe ir. Sophie não fez isso, Sophie. Sofia virou-se uma última vez, olhando para o menino que ela amava como se ele fosse seu próprio filho. Suas lágrimas não paravam, mas ela se forçou a sorrir. Sophie te ama, Lucas. Sempre se lembre disso. Então o portão de ferro bateu atrás dela com um som pesado e brutal. Sofia estava sozinha na estrada vazia fora da propriedade. Ela virou-se e olhou para a casa que tinha sido seu lar por 3 anos. Na janela do 2º andar, ela viu Lucas batendo suas mãos contra o vidro, sua boca formando o nome dela, embora ela não pudesse ouvi-lo. Sofia apertou seu peito, sentindo como se seu coração estivesse sendo rasgado em pedaços. Ela não tinha nada, sem dinheiro, sem casa, ninguém em absoluto. E agora ela tinha perdido a única pessoa que já a tinha verdadeiramente amado. Sofia caminhou por horas antes de finalmente alcançar seu antigo apartamento. Era um quarto pequeno e gasto no 5º andar de um prédio envelhecido que ela tinha mantido de antes de ir trabalhar para a família Blackwell. Ela pagava o aluguel a cada mês com uma pequena fração de seus salários, pensando que um dia ela poderia precisar. Ela nunca imaginou que aquele dia viria assim. Sofia abriu a porta e entrou. O quarto estava frio e escuro. Poeira jazia sobre cada superfície.
O ar estava úmido e velho, espesso com mofo. Era o completo oposto da luxuosa propriedade Blackwell, onde ela tinha vivido por 3 anos. Sofia fechou a porta e encostou-se na parede. Suas pernas cederam e ela deslizou pela parede até que ela estava sentada no chão. Ela olhou ao redor do espaço vazio e sentiu a solidão inundá-la de dentro para fora. Então ela viu uma fotografia deitada na pequena mesa ao lado da cama, a única fotografia que ela tinha levado com ela quando ela deixou a propriedade. Sofia a alcançou e olhou fixamente. Era uma foto dela e Lucas em seu 5º aniversário. Lucas estava sorrindo de orelha na orelha, seu rosto borrado com cobertura de bolo. E Sofia tinha seus braços ao redor dele por trás, sorrindo tão brilhantemente. Tinha sido um dos dias mais felizes de sua vida, e agora tudo isso tinha sumido. Sofia lhe apertou a fotografia contra seu peito e chorou. Ela chorou até não haver mais lágrimas. Ela chorou até sua garganta queimar em carne viva. Ela chorou até a exaustão a tomar e ela adormeceu bem ali no chão frio. 2 dias se passaram. Sofia não comeu. Ela não dormiu. Ela não saiu do apartamento. Ela apenas jazia no chão, segurando a fotografia de Lucas e olhando para o nada. Ela não tinha mais lágrimas para chorar. Ela sentiu apenas vazio e dormência. No 3º dia, batidas violentas na porta sacudiram Sofia de seu torpor. "Abra! Polícia!" Sofia cambaleou para seus pés e abriu a porta. 4 oficiais estavam do lado de fora, seus rostos frios e inflexíveis. Um deles estendeu uma folha de papel. "Nós temos um mandado de busca." Eles empurraram para dentro do pequeno apartamento sem esperar que Sofia reagisse. Eles rasgaram através de tudo. Eles viraram a cama, abriram o armário, verificaram cada canto. Sofia estava no canto do quarto, tremendo de medo. Ela não entendia por que eles a estavam tratando como uma criminosa perigosa. Ela era apenas uma babá. Ela nunca tinha prejudicado ninguém. Quando eles não encontraram nada, a polícia ordenou que Sofia fosse com eles para a delegacia. Ela foi levada para uma pequena sala de interrogatório com paredes cinza foscas e luz forte e ofuscante. Eles a questionaram por 5 horas. "Onde você escondeu o rubi? Com quem você está trabalhando? Por quanto você ia vendê-lo?" As perguntas vieram como golpes implacáveis, um após o outro, batendo nela até sua cabeça sentir-se partida. Sofia só podia repetir a mesma resposta de novo e de novo. "Eu não fiz isso. Eu não peguei nada." Mas ninguém acreditou nela. Aos olhos deles, ela já era culpada. Sofia foi liberada da delegacia naquela noite. Ela saiu pela porta, exausta e atordoada. Mas o pesadelo não tinha acabado. Lá fora, uma multidão de repórteres estava esperando. Victoria tinha arranjado tudo. Ela queria ter certeza que o mundo inteiro conhecesse Sofia como uma ladra. Flashes cegantes explodiram de todas as direções. Microfones foram enfiados no rosto de Sofia. Perguntas caíram como bombas. "Você roubou o rubi? Como se sente em trair a família que confiou em você? O que você ia fazer com 2 milhões de ares?" Sofia tentou cobrir seu rosto e correr pela multidão. Ela tropeçou, se recompôs, continuou. Gritos e cliques de câmera a perseguiram o caminho inteiro. Na manhã seguinte, Sofia acordou e viu a si mesma estampada em cada jornal. Babá rouba 2 milhões de herança de família dos Blackwells. Traição pela confiada, o rosto de uma ladra. A foto dela inundou a internet. Olhos vermelhos, cabelo emaranhado, rosto pálido. Ela parecia uma criminosa de verdade. Quando Sofia saiu para comprar comida, vizinhos sussurraram atrás dela. Eles apontaram e olharam para ela com desprezo. O dono da loja da esquina recusou-se a vender para ela. "Nós não servimos ladrões aqui." Sofia virou-se, sua garganta apertada com amargura. Ela voltou para o apartamento e encontrou um envelope branco enfiado pela fresta do correio. Ela o pegou e o abriu. Era uma intimação judicial. Sofia tinha sido acusada de roubo, e o julgamento ocorreria em 2 semanas. Suas mãos tremeram enquanto ela lia cada palavra no papel.
Ela não tinha advogado, nem dinheiro, ninguém para defendê-la, e ela estava prestes a enfrentar uma das famílias mais poderosas da cidade. Sofia sentou-se sozinha no apartamento escuro, a intimação em uma mão, a fotografia de Lucas na outra. Ela olhou para o rosto risonho do menino na foto, então para o papel que decidiria seu destino. Como sua vida pôde desabar em apenas 3 dias? Sofia sabia que precisava de um advogado se quisesse alguma chance de lutar no tribunal. Ela usou o pouco dinheiro que lhe restava para comprar um jornal e procurou os anúncios de escritórios de advocacia na cidade. No dia seguinte, ela começou sua jornada para encontrar alguém que pudesse ajudá-la. O primeiro escritório ficava no centro, dentro de um elegante edifício alto. Sofia entrou e explicou sua situação para a recepcionista atrás do balcão da frente. A recepcionista ouviu, fez anotações, então perguntou o nome do autor. Quando Sofia disse o nome Blackwell, a recepcionista parou de escrever. Ela olhou para Sofia por um momento, então balançou a cabeça. Sinto muito, nossa agenda está completamente cheia. Sofia a agradeceu e saiu. O segundo escritório era menor, encaixado em um beco tranquilo. Desta vez, o próprio advogado saiu para encontrá-la. Ele era um homem de meia idade com um rosto amigável. Ele ouviu enquanto Sofia descrevia o que tinha acontecido e assentiu como se importasse. Mas no momento em que Sofia mencionou a família Blackwell, sua expressão mudou inteiramente. Ele se levantou de uma vez e falou em uma voz monótona e seca. Sinto muito. Não posso te ajudar. Ele abriu a porta e fez um gesto para Sofia sair, não oferecendo nenhuma explicação em absoluto. Sofia não desistiu. Ela continuou procurando e finalmente chegou a um pequeno escritório nos arredores da cidade. Pertencia a um advogado idoso chamado Sr. Harrison. Ele tinha cabelos brancos como a neve, olhos gentis e um rosto cheio de compaixão enquanto ouvia a história de Sofia. Ele pegou o arquivo do caso e leu cada página cuidadosamente. Depois de um longo tempo, ele levantou a cabeça e assentiu. Este caso tem muitos buracos nele. Impressões digitais apenas provam que você tocou o armário de vidro. Elas não provam que você roubou nada. A câmera quebrando naquela noite exata é suspeito. Nós podemos lutar contra isso. Pela primeira vez em muitos dias, Sofia sentiu uma faísca de esperança acender dentro dela. Alguém acreditou nela. Alguém estava disposto a ajudar. Mas então o Sr. Harrison começou a procurar mais informações em seu computador. Sofia observou seu rosto mudar lentamente. A cor esvaiu-se dele. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Ele fechou o computador e empurrou o arquivo de volta para Sofia. Sinto muito. Não posso pegar este caso. Sofia sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ela. Por quê? Você acabou de dizer que podíamos lutar, senhor. Harrison olhou para ela com uma expressão cheia de pena e medo. Senhorita Reynolds, os Blackwell são máfia. Você entende o que isso significa? Eu tenho uma esposa. Eu tenho filhos. Eu não posso colocar as vidas deles em perigo. Ele se levantou e abriu a porta do escritório. Eu realmente sinto muito, mas não haverá um único advogado nesta cidade disposto a te ajudar. Sofia saiu com pernas que pareciam de chumbo. Agora ela entendeu. Este não era apenas um caso de roubo. Esta era uma guerra contra um império criminoso que ninguém ousava desafiar. Ela estava completamente sozinha. Quando Sofia retornou ao seu apartamento, ela encontrou o proprietário esperando na frente de sua porta. Ele era um homem corpulento com um rosto irritado. Eu quero você fora daqui até amanhã. Sofia congelou. Mas eu paguei o aluguel deste mês já. O proprietário alcançou em seu bolso, puxou um wad de dinheiro e o jogou no chão aos pés de Sofia. Aqui está seu dinheiro. Pegue-o e saia. Eu não quero problemas com os Blackwells. Sofia olhou fixamente para as notas espalhadas no chão. Então o assistiu virar e ir embora. Ela não conseguia falar. Ela apenas se curvou e pegou cada nota,
embalou seus poucos pertences em uma pequena mala e partiu. Aquela noite, Sofia estava na calçada com sua mala ao seu lado. Ela não sabia para onde ir. Sem casa, sem dinheiro, ninguém disposto a ajudar. Ela pensou em correr, deixar esta cidade, desaparecer, recomeçar em algum lugar onde ninguém soubesse seu nome. Talvez essa fosse a única saída deste pesadelo. Mas então ela pensou em Lucas. Ela se lembrou do olhar em seus olhos quando ela foi arrastada para fora da propriedade. Dor, medo e confiança. Lucas acreditava que Sophie era inocente. Lucas acreditava que Sophie voltaria. Se ela corresse, Lucas pensaria que ela era culpada. Ele pensaria que Sophie o tinha abandonado. Sofia cerrou as mãos até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela levantou seu rosto para o céu cheio de estrelas e tomou sua decisão. Ela não correria, mesmo que perdesse tudo. Mesmo que ela fosse para a prisão, Lucas saberia que Sophie lutou. Lucas saberia que Sophie nunca desistiu. Sofia encontrou uma pensão barata no bairro pobre na extremidade da cidade. O quarto era minúsculo com uma velha cama estreita, uma mesa de madeira bamba e uma janela imunda que dava para um beco escuro. Era ainda pior que seu antigo apartamento, mas era o único lugar que ela podia pagar com o pouco dinheiro que lhe restava. Sofia sentou-se na cama que rangia, suas costas contra a parede úmida e mofada. O relógio marcava 11 da noite, mas ela não conseguia dormir. Ela segurava a fotografia dela com Lucas e olhava fixamente para o rosto sorridente do menino. Ela se perguntou o que Lucas estava fazendo agora. Ele conseguia dormir? Ele estava chorando? Ele estava pensando em Sophie? Então ela ouviu uma batida suave na porta. Sofia se assustou. Quem poderia estar procurando por ela a esta hora? Ela não tinha contado a ninguém que estava aqui. Ela se levantou, caminhou até a porta e perguntou em voz baixa: quem é? Uma voz familiar veio do outro lado, a voz de uma criança. Sophie, sou eu. Sofia abriu a porta imediatamente e não conseguiu acreditar em seus olhos. Lucas estava parado lá, seus olhos se iluminando no momento em que ele a viu. Ao lado dele estava Martha, a idosa governanta que tinha trabalhado para a família Blackwell por 30 anos. Lucas. Sofia caiu de joelhos, sua voz embargada pela emoção. Ela não teve tempo de dizer mais nada porque Lucas já tinha se jogado em seus braços. Sophie, eu sinto tanta falta de Sophie. Eu sei que Sophie não fez isso. Eu sei. O menino soluçou contra ela, lágrimas quentes encharcando seu ombro. Sofia o segurou apertado e suas próprias lágrimas também escorreram. Ela nunca imaginou que veria Lucas novamente. Ela pensou que Victoria nunca permitiria. Martha estava por perto. Seus olhos liam também. Sofia levantou a cabeça e olhou para ela com gratidão e confusão. Martha soltou um suspiro cansado e explicou em uma voz suave e quieta. Ele não tem comido adequadamente desde que você saiu. Ele chora toda noite. Esta noite ele me implorou. Disse que tinha que ver Sophie ou ele morreria. Eu não podia recusá-lo. Sofia olhou para Martha com profunda e dolorosa gratidão. Obrigado, Martha. Você está arriscando tanto por nós. Martha sorriu gentilmente. Eu trabalhei para aquela família por 30 anos. Eu sei a diferença entre um mentiroso e alguém que não é. E você não é uma mentirosa, minha garota. Lucas recuou de Sofia e tirou uma folha de papel dobrada de seu bolso. Ele a entregou a ela, seus olhos brilhando. Sophie, eu desenhei isso para Sophie. Sofia a desdobrou e viu um desenho de giz de cera. Mostrava duas pessoas de mãos dadas, uma grande e uma pequena. Acima da imagem, Lucas tinha rabiscado em sua caligrafia infantil e irregular: Sophie e Lucas para sempre. As lágrimas de Sofia subiram novamente. Ela apertou o desenho contra seu peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Esta é a coisa mais bonita que alguém já deu a Sophie. Lucas sorriu, mas então seu rosto ficou solene de uma maneira que parecia estranha para uma criança de 6 anos. Ele pegou a mão de Sofia e olhou diretamente em seus olhos.
Sophie, eu vou salvar Sophie, eu prometo. Sofia sorriu e afastou seu cabelo. Ela pensou que era apenas o conforto inocente de uma criança tentando acalmar um adulto. Esta noite, você já salvou Sophie, querida. Lucas balançou a cabeça ferozmente. Não, eu quero dizer que eu realmente vou salvar Sophie. Você verá. Marta olhou para o relógio e tocou Lucas gentilmente no ombro. Nós temos que ir agora, jovem mestre, antes que alguém note. Lucas abraçou Sofia uma última vez apertado, como se ele nunca quisesse soltar. Então ele a soltou e seguiu Marta até a porta. Antes que ele saísse, ele virou-se, acenou e disse: Espere por mim, Sophie. Eu vou salvar Sophie. Sofia estava na porta, observando as duas figuras sumir na escuridão. Ela fechou a porta e olhou para o desenho em suas mãos. Pela primeira vez em dias de escuridão, ela sorriu. Ela não entendeu o que Lucas quis dizer quando ele disse que a salvaria verdadeiramente. Ele tinha apenas 6 anos. O que ele poderia possivelmente fazer? Mas naquela noite, pela primeira vez desde que ela deixou a propriedade Blackwell, Sofia sentiu algo que ela tinha pensado que tinha sumido para sempre. Esperança. Depois da noite em que ela viu Lucas, Sofia decidiu que não desistiria. Ela passou o dia seguinte inteiro procurando por qualquer ajuda que pudesse encontrar. No final, ela ouviu falar de um centro de assistência jurídica gratuita na parte sul da cidade, um lugar que se especializava em ajudar pessoas que não podiam pagar para contratar um advogado. Era sua última esperança. Sofia chegou cedo naquela manhã, mas a sala de espera já estava lotada. Rostos cansados e desesperados sentavam-se em fileiras de cadeiras de plástico velhas. Todos tinham seus próprios problemas. Todos estavam esperando por um milagre. Sofia pegou um número e sentou-se em um canto. Ela esperou por horas. A manhã passou, o meio-dia passou, a tarde estava quase acabada. Sofia começou a sentir o desespero se infiltrando. Talvez nem mesmo este lugar pudesse ajudá-la. Talvez ela devesse desistir e aceitar seu destino. Mas então uma voz chamou. Sophia Reynolds. Sofia levantou a cabeça e viu uma jovem mulher parada na frente dela. Ela tinha cerca de 29, com cabelo curto na altura dos ombros, olhos brilhantes e uma energia que parecia viva em uma sala cheia de exaustão. Ela vestia um terno simples e arrumado e carregava um raro tipo de confiança. Eu sou Rachel Turner. Venha para meu escritório. Sofia seguiu Rachel para uma pequena sala com uma mesa empilhada com arquivos e livros de direito. Rachel sentou-se e fez um gesto para Sofia sentar-se à sua frente. Ela abriu o arquivo de Sofia e começou a ler cada página cuidadosamente. O silêncio se estendeu por vários minutos. Sofia sentou-se perfeitamente imóvel, seu coração martelando, esperando pela reação de Rachel. Ela estava acostumada a ser rejeitada. Ela já tinha se preparado para mais uma rejeição, mas Rachel não a rejeitou. Ela franziu a testa e falou em uma voz pensativa e ponderada. A câmera simplesmente quebra naquela noite exata. Impressões digitais apenas provam que você tocou o armário de vidro e esse era seu trabalho. Este caso está cheio de buracos. Sofia sentiu seu coração bater mais rápido. Ela falou suavemente, sua voz tremendo. Todo advogado na cidade me recusou. Eles estão todos com medo dos Blackwells. Rachel levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Sofia. Seu olhar era firme, inabalável. Eu não estou. Sofia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Você nem me conhece. Por que você arriscaria tudo? Rachel colocou o arquivo e recostou-se em sua cadeira. Porque eu me tornei uma advogada para lutar por pessoas como você. Não para curvar minha cabeça para pessoas como eles. Se eu estou com muito medo de pegar um caso só porque estou com medo, então o que este trabalho significa? Sofia sentiu lágrimas subirem em seus olhos. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, alguém estava disposto a ficar ao lado dela. Não por dinheiro, não por obrigação, mas porque eles acreditavam na justiça. Nos dias que se seguiram,
Rachel começou a cavar fundo na história da família Blackwell. Ela procurou por informações sobre pessoas que tinham trabalhado para eles e sido demitidas. Ela reuniu nomes, endereços, números de telefone, e então ela encontrou uma pista importante. Uma noite, Rachel ligou para Sofia, sua voz zumbindo de excitação. Eu encontrei alguém. O nome dela é Helen. Ela costumava ser uma governanta para os Blackwells. E ela foi demitida há 5 anos. E adivinha o quê? Victoria a acusou de roubar também. Rachel organizou uma chamada a 3 com Helen. A voz da mulher do outro lado tremeu enquanto ela contava sua história. Victoria me acusou de roubar seus brincos de diamante. Eu estava prestes a ir para o tribunal. Então, de repente, os brincos foram encontrados na própria gaveta de Victoria. Ela disse que esqueceu que os tinha colocado lá. Mas até então, minha reputação já estava arruinada. Ninguém me contratava mais. Rachel olhou para Sofia com uma expressão que carregava peso. Então, ela já fez isso antes. Helen continuou no telefone. Victoria não gosta que ninguém se aproxime daquela família, especialmente que se aproxime do menino. Ela quer controle total sobre tudo. Rachel fez a pergunta mais importante. Helen, você estaria disposta a testemunhar no tribunal? O silêncio se estendeu. Sofia prendeu a respiração. Então a voz de Helen voltou cheia de medo e arrependimento. Sinto muito. Eu não posso. Eu tenho uma criança pequena, os Blackwells. Eles nunca esquecem as pessoas que vão contra eles. Eu não posso colocar minha família em perigo. A linha ficou muda com uma série de bips enquanto Helen desligava. Rachel olhou para Sofia, seu rosto sério. Nós temos um padrão. Victoria já fez isso antes, mas ninguém ousa testemunhar. Sofia sentiu a decepção inundá-la. Ela pensou que tinha encontrado uma saída, mas a porta bateu novamente. Mas Rachel não parecia desencorajada. Ela colocou uma mão no ombro de Sofia e falou com determinação quieta. Não acabou. Nós sabemos que Victoria já fez isso antes. Nós só temos que provar isso no tribunal. Os Blackwells têm Marcus Webb, o melhor advogado do estado. Nós somos os azarões. Mas azarões ainda podem vencer. Sofia olhou para Rachel, esta jovem mulher corajosa que estava disposta a enfrentar um império criminoso por uma estranha. Ela sentiu a força subindo dentro dela. Sofia estendeu sua mão e Rachel a pegou. Então nós lutamos. Enquanto Sofia e Rachel estavam se preparando para a guerra, o outro lado da linha não estava parado também. Na propriedade Blackwell, Victoria recebeu um convidado especial em seu elegante escritório. Marcus Webb era um dos advogados mais famosos do estado. Conhecido como o homem que nunca perdeu um caso, ele era um homem de meia-idade com cabelos grisalhos penteados ordenadamente no lugar, um terno caro perfeitamente adaptado e olhos tão afiados e frios quanto uma lâmina. Ele sentou-se em frente a Victoria com a confiança de alguém que estava acostumado a vencer. Victoria serviu chá para ele e foi direto ao ponto. Eu não quero apenas ela condenada, Marcos. Eu a quero destruída publicamente. Eu quero que todos vejam o que acontece quando alguém ousa ir contra a família Blackwell. Marcus Webb tomou um gole de chá e sorriu, um sorriso tão frio quanto seus olhos. Não se preocupe. Quando eu terminar, ninguém a contratará novamente. Ela terá sorte se não acabar na prisão. Victoria assentiu satisfeita. Bom, não poupe o dinheiro. Eu quero que isso seja uma lição para qualquer um que sequer pense em trair esta família. Eles não sabiam que alguém estava parado do lado de fora da porta, ouvindo cada palavra. Nathan estava no corredor, suas costas contra a parede, seus olhos baixos para o chão. As palavras de sua mãe continuavam ecoando em sua mente. Destruída publicamente. Uma lição. Nathan se lembrou do dia em que Sofia veio para a entrevista 3 anos atrás. Ela tinha sido nada mais do que uma jovem mulher tímida com olhos claros e um sorriso gentil. O que ela tinha feito nestes 3 anos, além de amar seu filho? Ela tinha cuidado de Lucas quando ele estava muito enterrado no trabalho. Ela tinha estado lá para Lucas quando ele não podia.
Ela tinha trazido o riso de volta para seu menino após o mês sombrio desde que Clara morreu. E agora sua mãe queria arruiná-la. Aquela noite, Nathan entrou no quarto de Lucas, como ele sempre fazia, para verificar seu filho antes de dormir. O menino estava dormindo profundamente, um rosto angelical calmo sob o brilho fraco da luz noturna. Mas algo fez Nathan parar. Lucas estava segurando algo firmemente em suas mãos. Nathan se abaixou e gentilmente o soltou. Era um desenho de giz de cera. Duas figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena. Acima deles estava um rabisco desajeitado e infantil. Sophie e Lucas para sempre. Nathan sentiu seu coração apertar, como se um punho tivesse se fechado ao redor dele. Ele colocou o desenho e, por acidente, notou outra folha de papel espiando de debaixo do travesseiro de Lucas. Ele a puxou e leu. Na página, Lucas tinha escrito a mesma frase de novo e de novo em letras tortas e instáveis. Eu vou salvar Sophie. Eu vou salvar Sophie. Eu vou salvar Sophie. As palavras foram escritas dúzias de vezes, cobrindo a página inteira. Nathan ficou imóvel, olhando fixamente para o papel em sua mão. Seu filho de 6 anos estava fazendo planos para salvar sua babá. Um menino de 6 anos com uma fé mais feroz que seu pai adulto. Nathan colocou o papel de volta onde tinha estado e saiu do quarto de Lucas. Ele pisou na varanda e ficou lá sozinho na noite. Vento frio moveu-se sobre ele, mas ele não o sentiu. Sua mente estava em outro lugar. Ele se lembrou do momento em que Sofia foi acusada. Ele se lembrou do olhar em seus olhos quando ele a ordenou a sair. Não tinha sido o olhar de uma ladra pega em flagrante. Tinha sido o olhar de alguém traído pelas mesmas pessoas em quem ela confiava. Nathan sussurrou na escuridão. E se estivermos errados? E se nós apenas destruímos a vida de uma pessoa inocente? Uma voz veio de trás dele. Você está pensando demais de novo, Nathan. Nathan virou-se e viu Victoria parada na porta da varanda. Ela saiu e ficou ao lado dele, olhando para o céu noturno. O julgamento é em 5 dias. Depois disso, ela desaparecerá para sempre e nossa família voltará ao normal. Nathan não respondeu. Ele apenas ficou parado, olhando para a distância onde as luzes da cidade cintilavam como estrelas que tinham caído na terra. Victoria franziu a testa para seu filho. Ela não gostou deste silêncio, mas não disse mais nada. Ela virou-se e voltou para dentro, deixando Nathan sozinho com seus pensamentos. Quando os passos de Victoria tinham sumido, Nathan sussurrou para si mesmo no escuro. E se nada puder voltar ao normal de novo? O primeiro dia do julgamento chegou. Sofia acordou antes do amanhecer, vestiu as roupas mais apresentáveis que possuía e encontrou Rachel no centro de assistência jurídica. As duas foram para o tribunal juntas. Quando o carro parou em frente ao edifício, Sofia olhou pela janela e seu coração pareceu parar. Dúzias de repórteres já estavam esperando na entrada. Câmeras, equipamentos de vídeo, microfones erguidos alto, todos eles prontos para sua presa. Rachel pegou a mão de Sofia e falou com firme certeza. Não responda nada, apenas caminhe. Elas saíram do carro e foram cercadas imediatamente. Flashes explodiram em luz cegante de todas as direções. Perguntas caíram sobre Sofia como chuva forte. Você é culpada? Onde está o Ruby? Como se sente em enfrentar a família Blackwell? Sofia abaixou a cabeça e tentou continuar se movendo. Rachel levantou um braço para protegê-la e forçou um caminho através da multidão agressiva. Levou-lhes quase 5 minutos para entrar no tribunal. O tribunal era maior do que Sofia tinha imaginado. Fileiras de bancos de carvalho polido se estendiam em longas linhas. A luz se derramava das altas janelas, criando uma atmosfera que se sentia solene e aterrorizante de uma vez. A galeria estava quase cheia. Pessoas tinham vindo para assistir a um espetáculo e Sofia era a estrela relutante. Ela olhou pela sala e os viu. Victoria Blackwell sentou-se com um rosto de perfeita dignidade
e perfeita dor, como uma pobre avó traída por alguém que ela tinha acolhido. Ela vestia um elegante vestido preto, seu cabelo preso em um coque arrumado, e de vez em quando ela levantava um lenço para enxugar seus olhos. Nathan sentou-se ao lado de sua mãe, seu rosto frio e ilegível, mas seus olhos pareciam cansados e distantes. Ao lado dele sentou-se Marcus Webb em seu terno caro, irradiando a confiança de um homem que já tinha a vitória em suas mãos. E deste lado, havia apenas Sophia e Rachel, duas mulheres sozinhas contra um império. Sophia percebeu que Lucas não estava lá. O menino tinha sido mantido em casa com uma nova babá. Victoria não queria que seu neto testemunhasse este julgamento. Ou talvez ela não quisesse que Lucas fizesse algo fora de seu controle. O julgamento começou. O juiz bateu o martelo e Marcus Webb levantou-se para entregar sua declaração de abertura. Ele caminhou lentamente na frente do júri, sua voz quente e suave, ainda assim afiada como uma faca. Senhoras e senhores do júri, esta é uma história de traição. Uma jovem mulher foi acolhida por uma família generosa. A ela foi dado trabalho. A ela foi dado um lar. A ela foi dada confiança. E como ela os retribuiu? Roubando uma inestimável herança que tem sido passada por gerações. Marcus Webb pausou e olhou para Sophia com olhos frios. Ele apresentou a evidência com ordem cuidadosa. As impressões digitais da ré foram encontradas por todo o armário de vidro. A câmera de segurança convenientemente avariou na mesma noite em que o Ruby desapareceu. A ré era a única pessoa com a oportunidade de acessar o armário naquele dia. Ele concluiu em uma voz dura e inabalável. A evidência fala por si mesma. Sophia Reynolds é culpada. Rachel levantou-se para responder. Ela entrou no centro do tribunal com uma calma que parecia quase impossível para alguém enfrentando o melhor advogado do estado. Impressões digitais apenas provam que minha cliente tocou o armário, e esse era o trabalho dela. Ela foi instruída a limpá-lo. A câmera falhar naquela noite exata é suspeito, mas suspeito para quem é a verdadeira questão. Onde está a evidência real de que minha cliente pegou o Ruby? Onde está o Ruby agora? Não há nenhuma. Este caso é construído em suposições, não fatos. O júri pareceu pensativo, mas Sophia podia ver que eles não estavam totalmente convencidos. A verdade era que ela não tinha álibi, e os Blackwells carregavam uma reputação e poder que ela não podia sequer começar a igualar. Marcus Webb chamou Victoria para o banco das testemunhas. Victoria se aproximou com a graça lenta e cansada de alguém carregando grande tristeza. Ela sentou-se e começou a contar sua história em uma voz trêmula e emocional. Meu marido me deu aquele rubi antes de ele morrer. É tudo o que me resta dele. Victoria pausou e levantou seu lenço para seus olhos. Lágrimas escorreram por suas bochechas com perfeito controle. Eu confiei naquela garota. Eu a trouxe para minha casa. Eu a permiti perto do meu neto. E ela nos traiu. Victoria olhou diretamente para Sophia, sua expressão cheia de dor e decepção. Como você pôde fazer isso conosco? Os jurados olharam fixamente para Sophia com olhos que já pareciam veredictos. Eles acreditaram em Victoria. Eles viram uma avó de luto ferida pela traição. Eles não viram a mente mestra realizando uma peça impecável. O primeiro dia terminou e tudo estava indo contra Sophia. Enquanto as pessoas saíam do tribunal, Rachel se inclinou e falou suavemente. Amanhã você contará sua história. Deixe-os ver quem você realmente é. Sophia assentiu, mas seu coração se sentiu pesado como pedra. Ela olhou pelo tribunal e de repente encontrou o olhar de Nathan. Ele não disse nada, seu rosto ainda frio como sempre, mas em seus olhos havia algo diferente. Não condenação, não ódio, algo que parecia dúvida e arrependimento. Victoria notou seu filho olhando para Sophia. Ela franziu a testa e agarrou o braço de Nathan, puxando-o. Mas aquele momento foi suficiente para Sophia ver isso. Talvez nem todos na família Blackwell quisessem que ela fosse culpada.
O segundo dia do julgamento começou com uma atmosfera ainda mais tensa do que no dia anterior. O tribunal ainda estava lotado de pessoas que tinham vindo para assistir, e todos os seus olhos seguiram Sofia enquanto ela entrava. Rachel a tinha preparado durante a noite para este momento. Hoje, Sofia contaria sua própria história. Rachel se levantou e falou claramente. Eu chamo Sofia Reynolds para o banco das testemunhas. Sofia se levantou, suas pernas ligeiramente instáveis, mas ela se forçou a permanecer calma. Ela caminhou até o banco e sentou-se na cadeira fria. Daqui, ela podia ver todos na sala, o júri de um lado, estranhos cujos rostos decidiriam seu destino. Victoria sentada em frente a ela com um rosto tão frio quanto gelo. Nathan ao lado de sua mãe, seus olhos evitando os de Sofia. Marcus Webb segurando uma caneta, fazendo anotações, pronto para atacar a qualquer momento. Rachel se aproximou do banco das testemunhas e começou a fazer suas perguntas. Sofia, conte ao júri sobre sua vida. Sofia respirou fundo e começou. Sua voz era suave, mas firme. Eu cresci em um orfanato. Eu nunca tive uma família. Eu nunca tive ninguém que me amasse. Ela pausou tentando segurar a emoção subindo em sua garganta. 3 anos atrás, eu aceitei um emprego de babá com a família Blackwell. Eu pensei que seria um trabalho comum. Eu não sabia que mudaria minha vida. Sofia olhou para as janelas, onde a luz do sol estava entrando. Sua voz apertou quando ela falou o nome de Lucas. Lucas tinha 3 então, e ele estava tão triste. Ele tinha perdido sua mãe, ele não deixava ninguém segurá-lo. Não deixava ninguém se aproximar, mas por alguma razão ele me aceitou. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Sofia, mas ela continuou. Pela primeira vez em minha vida, eu senti como se tivesse uma família. Lucas se tornou tudo para mim. Eu nunca faria nada que me custasse aquele menino. Nunca. Eu preferiria morrer do que machucar aquela criança. Marcus Webb se levantou, sua voz pingando escárnio e precisão fria. Uma história comovente, mas isso é apenas uma tática de manipulação, usando uma criança para ganhar a simpatia do júri. Rachel objetou imediatamente. Objeção. Ele está atacando o caráter da testemunha, não apresentando evidências. O juiz bateu o martelo. Sustentado. Sr. Webb, foque na evidência. Marcus Webb deu um sorriso fino e sentou-se novamente. Ele não precisava dizer mais. Ele tinha plantado a semente da dúvida na mente do júri, mas Sofia não deixou isso a parar. Ela olhou diretamente para o júri e falou com mais força. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem em mim porque vocês têm pena de mim. Eu estou pedindo para vocês olharem para a evidência. E não há nenhuma. Impressões digitais. Eu limpei aquele armário, era meu trabalho, a câmera quebrou. Eu não sou quem a quebrou. Onde está o Rubi? Eu não sei, mas não está comigo. Busque meu apartamento, busque em todo lugar. Vocês não o encontrarão porque eu não o peguei. Sofia pausou e então ela disse sua última linha com tudo de honesto em seu coração. Eu não sou uma ladra. Eu sou apenas uma mulher que amou um pequeno menino como se ele fosse seu próprio filho. O silêncio se estabeleceu sobre o tribunal. Alguns jurados começaram a parecer pensativos. Eles se entreolharam, sobrancelhas franzidas, menos certos do que tinham estado. Victoria viu isso. Ela se mexeu inquieta em seu assento, lábios apertados. Isso não estava indo tão facilmente quanto ela tinha imaginado. Aquela garota não era fácil de esmagar. Quando o tribunal entrou em recesso, Nathan se levantou e entrou no corredor. Ele precisava de ar. Ele precisava escapar daquela sala sufocante, mesmo que por alguns minutos. Ele estava sozinho perto de uma janela, olhando para o céu azul além do vidro. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Eu nunca tive ninguém que me amasse. Lucas se tornou tudo para mim. Eu preferiria morrer do que machucar aquela criança. Imagens dos últimos 3 anos correram de volta pelos pensamentos de Nathan. Sofia sentada ao lado da cama de Lucas, pacientemente ensinando-lhe cada letra.
Sofia o cantando para dormir toda a noite naquela voz gentil. Lucas correndo em direção a Sofia sempre que ela entrava no quarto, chamando Sophie com um sorriso mais brilhante. Nathan se lembrou de tudo. Sofia nunca tinha feito nada suspeito. Ela tinha recusado o bônus que ele ofereceu. Ela tinha recusado presentes caros. Ela só queria estar com Lucas. Uma ladra teria pegado o que pudesse e corrido, mas Sofia tinha ficado por 3 anos. Ela tinha amado seu filho. Nathan sussurrou para si mesmo, perto da janela. E se eu tiver cometido um erro terrível? Ele retornou ao tribunal quando o recesso terminou. No momento em que ele entrou, ele encontrou o olhar de Victoria. Sua mãe estava olhando para ele com um aviso como se pudesse ler cada pensamento dentro de sua cabeça. Aquele olhar dizia, nem sequer pense em trair esta família. Nem sequer pense em ficar com ela. Nathan baixou seu olhar e sentou-se ao lado de sua mãe. Ele não ousou falar, ele não ousou fazer nada. Mas dentro dele, a dúvida não era mais apenas dúvida. Tinha se tornado algo mais forte, algo que estava lentamente quebrando a parede que ele tinha construído para proteger sua fé em sua mãe. Enquanto o julgamento estava se desenrolando no tribunal, Lucas estava sendo mantido em casa dentro da propriedade Blackwell. Victoria tinha contratado uma nova babá para vigiá-lo. Uma mulher de meia-idade rigorosa com uma única tarefa. Não deixe Lucas sair da casa. Sua avó tinha dado instruções muito claras de que o menino não deveria ir ao tribunal sob nenhuma circunstância. Lucas sentou-se em seu quarto a manhã toda, olhando pela janela e pensando em Sophie. Ele sabia que hoje era importante. Hoje as pessoas decidiriam se Sophie era culpada ou não. E Lucas sabia a verdade que ninguém mais sabia. Perto do meio-dia, a nova babá foi para a cozinha preparar o almoço. Lucas viu sua chance. Ele escorregou silenciosamente para fora de seu quarto e desceu para a sala de estar. A grande televisão estava ligada, transmitindo as notícias. Lucas congelou quando ele viu o que estava na tela. Era Sophie, sua Sophie, cercada por repórteres do lado de fora do tribunal. Seu rosto parecia exausto e quebrado. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Seu cabelo estava emaranhado. Ela parecia que não tinha dormido por muitas noites. A voz do comentarista veio, fria e impiedosa. O caso contra a babá parece muito forte. Especialistas preveem que ela será condenada. Lucas sentiu lágrimas jorrar em seus olhos. Ele cerrou as mãos tão apertado que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eles iam condenar Sophie. Eles iam mandar Sophie para a prisão por algo que ela não tinha feito. A memória daquela noite correu de volta para a mente de Lucas. Ele se lembrou de acordar no meio da noite e sair para pegar água. Ele se lembrou de ver sua avó na sala de estar. Ele se lembrou claramente que ela tinha aberto o armário de vidro e tirado o rubi. Ele se lembrou dela colocando-o em uma caixa de metal preta e o levando embora. Lucas era o único que sabia a verdade. E ele tinha prometido a Sophie, eu vou salvar Sophie, eu prometo. Não tinham sido as palavras de uma criança. Tinha sido um juramento. E Lucas cumpriria aquele juramento. Ele olhou ao redor. A babá ainda estava na cozinha, o barulho de panelas e frigideiras saindo. Esta era sua única chance. Lucas escorregou para fora pela porta dos fundos da propriedade. Ele a abriu tão silenciosamente quanto pôde e espremeu-se para fora. Seu coração martelou enquanto ele corria pelos amplos jardins, através do pequeno portão traseiro que o jardineiro geralmente usava. E então ele alcançou a rua. Lucas estava na calçada olhando ao redor em confusão. Um menino de 6 anos sozinho em uma cidade grande. O tráfego rugia passando. Pedestres apressaram-se sem notá-lo. Lucas tentou se lembrar do caminho para o tribunal. Ele tinha passado por lá uma vez com Sophie quando ela o levou para uma caminhada no centro. Mas tinha sido há tanto tempo e ele não conseguia se lembrar claramente. Ele começou a correr na direção que ele pensou que estava certa. Ele correu um longo caminho, ofegante, encharcado de suor, mas ele não conhecia as ruas. Cada quarteirão parecia o mesmo. Ele parou em uma esquina, exausto e desesperado.
Ele não sabia para onde ir. Um táxi amarelo parou ao lado dele. O motorista abaixou sua janela e olhou para Lucas com preocupação. Ei, garoto, onde estão seus pais? Lucas olhou para o motorista com olhos cheios de lágrimas. Eu preciso chegar ao tribunal. Por favor, é importante. O motorista franziu a testa, estudando-o mais de perto. Então seus olhos se arregalaram. Espere um segundo. Você é o menino Blackwell, não é? Eu te vi nas notícias. Lucas assentiu. Por favor, eu tenho que salvar alguém. Ela é inocente, eu sei a verdade. O motorista olhou nos olhos do menino. Ele viu uma determinação feroz que não podia ser fingida naquele olhar claro. Esta não era uma criança mentindo. Esta era uma criança tentando fazer a coisa certa. O motorista soltou um longo suspiro e abriu a porta. Entre, garoto. Eu te levarei lá. De volta à propriedade Blackwell, a nova babá saiu da cozinha carregando uma bandeja de comida. Ela chamou Lucas para descer para o almoço, mas não houve resposta. Ela subiu para o quarto dele e o encontrou vazio. Ela revistou toda a propriedade, movendo-se de quarto em quarto, mas Lucas não estava em lugar nenhum. Seu rosto ficou pálido quando ela percebeu o horror disso. O menino tinha sumido. Tremendo, ela pegou seu telefone e ligou para Victoria. No tribunal, Victoria estava sentada na sala do tribunal quando seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela e viu o número da babá. Ela se levantou e entrou no corredor para atender. A voz frenética da babá se derramou pelo telefone. Senhora, o jovem mestre está desaparecido. Eu não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. O rosto de Victoria esvaiu-se para um branco de folha. O que você quer dizer com que ele está desaparecido? Eu não sei, senhora. Eu estava apenas na cozinha por um momento, e quando eu saí, ele tinha sumido. Victoria sentiu o sangue em suas veias virar gelo. Ela sabia. Ela sabia exatamente para onde Lucas estava indo. Ela gritou no telefone. Encontre-o agora. Não o deixe chegar ao tribunal. Mas era tarde demais. O táxi amarelo parou em frente ao tribunal naquele exato momento. Lucas olhou fixamente para o enorme edifício, seu coração batendo forte em seu peito. O motorista virou-se para ele e disse: Boa sorte, garoto. Eu espero que você salve quem você precisa salvar. Lucas abriu a porta e saiu. Ele olhou para os degraus de pedra que levavam para o tribunal e respirou fundo. Eu posso fazer isso. O menino correu pelos degraus, empurrou as pesadas portas para abri-las e entrou. O terceiro dia do julgamento chegou, e era o dia final. Hoje, o júri entregaria seu veredito. O tribunal estava mais lotado do que tinha estado nos 2 dias anteriores. Todos queriam testemunhar o fim do caso que estava abalando a cidade inteira. Sofia sentou-se na mesa de defesa com Rachel ao seu lado. Ela estava exausta após dias de tensão. Seus olhos estavam inchados de muito pouco sono e muitas lágrimas. Ela sabia que tudo estava contra ela. O júri olhou para ela com suspeita. A performance de Victoria tinha sido impecável e Sofia não tinha provas para mostrar que era inocente. Marcus Webb levantou-se para entregar seu argumento final. Ele caminhou lentamente na frente do júri, sua voz cheia de confiança e autoridade. Senhoras e senhores do júri, a evidência é clara. A oportunidade estava lá. O motivo estava lá. Sophia Reynolds traiu a confiança da família Blackwell e roubou uma inestimável herança. A justiça demanda um veredicto de culpado. Victoria sentou-se na fila atrás deles, seus lábios curvando-se em um sorriso triunfante. Ela tinha vencido. Aquela garota pagaria. Tudo voltaria ao que tinha sido. Sofia curvou a cabeça, quase rendendo o último de sua esperança. Ela tinha lutado com tudo o que tinha e ainda não era suficiente. Ela seria condenada por um crime que não tinha cometido. Ela perderia tudo e ela nunca veria Lucas novamente. Mas naquele exato momento, algo que ninguém esperava aconteceu. As portas do tribunal se abriram com um forte estrondo. Cada cabeça virou. Um pequeno menino estava parado na porta. Lucas Blackwell, 6 anos. Seu rosto corado de vermelho,
respirando com dificuldade, como se tivesse corrido uma grande distância. Ele gritou com toda a força em seu pequeno corpo: "Parem! Por favor, parem!" O tribunal ficou rígido de choque. A segurança correu para bloqueá-lo, mas Lucas foi mais rápido. Ele correu direto pelo corredor, passando pelas fileiras de bancos em direção ao juiz. Lucas parou no meio do tribunal, tão pequeno entre adultos imponentes. Seu rosto estava vermelho vivo, encharcado de suor, peito ofegante, mas seus olhos ardiam com determinação. O juiz olhou fixamente para ele, surpreso e irritado. "Jovem, este é um tribunal. Você não pode." Mas Lucas o interrompeu, sua voz ecoando através do silêncio atordoado. "Ela não fez isso. Sophie não roubou nada." Victoria se levantou de seu assento, seu rosto sem cor. "Lucas, venha aqui agora mesmo." Lucas virou-se e olhou para sua avó. Seus olhos estavam molhados de lágrimas, mas sua voz não tremeu. "Não, vovó, eu não vou mentir mais." O tribunal estava silencioso como pedra. Ninguém ousou respirar muito alto. Todos olharam fixamente para o menino de 6 anos parado no centro da sala, com choque e curiosidade. Lucas respirou fundo. Sua voz tremeu, mas cada palavra era clara. "Eu te vi, vovó. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu saí para pegar água e eu te vi na sala de estar." Victoria gritou, sua voz em pânico. "Ele está mentindo. Ele é apenas uma criança. Ele não entende nada." Mas Lucas não parou. Ele continuou, sua voz ficando mais forte a cada frase. "Eu te vi pegar o rubi do armário de vidro. Você o colocou na caixa de metal preta em seu quarto. A caixa que você sempre mantém trancada." Uma onda de sussurros varreu o tribunal. Os jurados se entreolharam em descrença. Marcus Webb ficou paralisado, sem saber o que fazer. Isso não era algo para o qual ele tinha se preparado. Victoria gritou: "Desesperada agora? Isso é ridículo. Vocês vão acreditar em uma criança de 6 anos em vez de mim." Nathan tinha estado em silêncio o tempo todo. Agora ele se levantou. Todos na sala se viraram para olhar para ele. Ele caminhou até Lucas e colocou uma mão no ombro de seu filho. Victoria olhou para seu filho com um olhar que era tanto suplicante quanto ameaçador. "Nathan, controle seu filho." Nathan olhou para sua mãe, então para Lucas, então para Sofia, sentada na mesa de defesa com lágrimas nos olhos. O silêncio se estendeu. Todo o tribunal prendeu a respiração. Então Nathan falou, sua voz lenta, mas firme: "Meu filho nunca mentiu para mim, nem uma vez em sua vida." Victoria gritou: "Nathan, não ouse." Mas Nathan não a deixou terminar. Ele olhou diretamente em seus olhos com um olhar que ela nunca tinha visto antes. "Verifique o cofre. Se não houver nada lá, então nós saberemos. Mas se Lucas estiver certo." Victoria ficou branca como papel. Ela cambaleou para trás um passo, então outro. A máscara perfeita que ela tinha usado por dias finalmente rachou. O juiz bateu o martelo. "Ordem. Eu estou declarando um recesso e eu assinarei um mandado para revistar o cofre privado da senhora Blackwell imediatamente." Victoria gritou em pânico: "Você não pode fazer isso. Isso é uma violação da minha privacidade." O juiz olhou para ela com olhos frios e imóveis. "Nós temos depoimento de testemunha, senhora Blackwell. Isso é mais do que suficiente." Sofia sentou-se na mesa de defesa, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela olhou para Lucas, o pequeno menino que tinha mantido sua promessa. Lucas viu Sophie e correu para ela. Ele jogou seus braços ao redor dela, soluçando. "Eu disse a Sophie que eu faria. Eu disse que salvaria a Sophie. Eu prometi." Sofia o segurou apertado, chorando sem som. Ela não conseguia falar. Ela só podia segurá-lo e chorar. Este menino de 6 anos tinha feito o que ninguém mais ousou fazer. Ele tinha enfrentado sua avó para salvá-la. Ele tinha mantido sua promessa. A polícia foi despachada para a propriedade Blackwell imediatamente após a ordem do juiz.
Um comboio de carros de patrulha cortou a cidade, com sirenes gritando alto o suficiente para partir o ar. Victoria foi levada em um carro separado, seu rosto escorrendo pálido como a morte. Nathan viajou em outro veículo com Lucas. Sophia e Rachel seguiram atrás em um táxi. Ninguém falou uma única palavra o caminho inteiro. Quando o comboio parou em frente à propriedade Blackwell, Sophia olhou para a casa que ela tinha uma vez chamado de lar por 3 anos. Agora parecia mais fria e mais desconhecida do que nunca. A polícia escoltou Victoria para dentro através dos elegantes corredores que Sophia tinha limpado todos os dias. O grupo inteiro parou do lado de fora da porta do quarto de Victoria. O quarto era enorme, cheio de móveis caros e pinturas antigas nas paredes, mas ninguém prestou atenção a nada disso. Cada par de olhos estava fixo no cofre escondido atrás do retrato de Henry Blackwell. O chefe de polícia deu um passo à frente e falou com Victoria em uma voz severa. Senhora Blackwell, abra o cofre. Victoria levantou o queixo, agarrando-se aos últimos pedaços de indignação que ela ainda podia performar. Isso é um insulto. Você não tem o direito de fazer isso. O oficial respondeu friamente. Senhora, nós temos um mandado. Você o abre ou nós o abriremos nós mesmos. Victoria olhou ao redor do quarto, procurando por ajuda, mas ninguém estava do lado dela. Nathan estava no canto com Lucas, seu rosto duro como pedra. Rachel estava ao lado de Sophia, as duas apertando as mãos uma da outra. Até Marcus Webb não estava daqui. Ele tinha desaparecido no momento em que Lucas apareceu no tribunal. Com mãos trêmulas, Victoria se aproximou do cofre. Ela inseriu a combinação com dedos que mal conseguiam se manter firmes. Um clique soou e a porta do cofre lentamente se abriu. Dentro do cofre, entre papéis importantes e joias caras, jazia o rubi Blackwell. A gema, vermelha como sangue fresco, cintilava sob a luz. Uma verdade inegável estava ali à vista de todos. O chefe de polícia olhou para Victoria com olhos como o inverno. Senhora Blackwell, você pode explicar isso? A sala caiu em completo silêncio. Sophia sentiu seus joelhos enfraquecerem. Rachel teve que firmá-la. Esta era a prova que ela precisava. Esta era a verdade que ela tinha estado lutando para mostrar por tantos dias. E agora estava sentada bem na frente de todos. Victoria tentou se justificar, sua voz tremendo, desesperada. Eu estava apenas o mantendo seguro. Eu não confiava naquela garota. Eu estava protegendo a família. Nathan se aproximou de sua mãe, seus olhos cheios de fúria e decepção. Inculpando uma pessoa inocente, destruindo a vida dela. Victoria virou-se para seu filho, sua voz caindo em pânico. Eu fiz isso por você. Por Lucas. Aquela garota estava o levando de nós. Ela estava fazendo Lucas amá-la mais do que seu próprio sangue e carne. Nathan balançou a cabeça, sua voz dolorosa mas firme. Ela amou meu filho. Isso é tudo o que ela fez. Ela amou Lucas quando eu não pude. Victoria moveu-se closer, reaching out as if to touch him. Nathan, por favor. Nathan virou o rosto, recusando-se a olhar para ela. Eu não sei quem você é mais. Victoria congelou, sua mão ainda pendurada no ar. Esse foi o momento em que ela percebeu que tinha perdido tudo. Não o rubi, não sua reputação, mas seu filho e seu neto. O chefe de polícia deu um passo à frente. Victoria Blackwell, você está sob prisão por falsa acusação, fabricação de evidências e obstrução de justiça. Victoria lutou, sua voz estridente. Você sabe quem eu sou? Eu sou Victoria Blackwell. O oficial respondeu em uma voz monótona e sem emoção. Sim, senhora, nós sabemos. É exatamente por isso que você está sendo presa. As algemas se fecharam em torno dos pulsos de Victoria com um clique frio. Ela foi levada embora na frente de todos. Enquanto ela passava por Nathan, ela parou e olhou para ele com olhos suplicantes, mas Nathan não olhou de volta. Ele estava com as costas para ela,
uma mão apoiada no ombro de Lucas. Victoria foi levada e desapareceu além da porta. O julgamento foi retomado naquela mesma tarde. O tribunal ainda estava lotado, mas a atmosfera tinha mudado completamente. Todos sabiam que a verdade tinha sido exposta. O juiz bateu o martelo e declarou em uma voz solene: com base na nova evidência, todas as acusações contra Sophia Reynolds são dispensadas. Ela está livre. Aplausos irromperam da galeria. Estranhos que Sophia nunca tinha conhecido estavam aplaudindo para ela. Rachel jogou seus braços ao redor de Sophia, lágrimas escorrendo pelas bochechas da jovem advogada. Nós conseguimos, nós vencemos. Sophia chorou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ela estava livre. Depois de todas as longas noites de desespero, depois de todos os dias em que o mundo inteiro a tinha condenado, ela foi finalmente inocentada. Sophie está livre. Eu salvei Sophie. Lucas correu para ela e a abraçou apertado. O menino chorou e riu ao mesmo tempo, seu rosto radiante de felicidade. Sophia caiu de joelhos e o segurou perto. Suas lágrimas encharcaram o cabelo de Lucas e ela não se importou. Isso mesmo, querida. Você salvou Sophie. Você é o herói de Sophie. Nathan estava a uma distância, observando-os se abraçarem. Ele não se aproximou. Ele não sabia o que dizer. Ele não tinha acreditado em Sophia quando ela mais precisava dele. Ele tinha ficado com sua mãe e quase destruído a vida de uma mulher inocente. Em seus olhos havia alívio de que a verdade tinha vindo à tona. Mas mais profundo do que isso, havia um arrependimento que ele sabia que o seguiria pelo resto de sua vida. Uma semana depois que a verdade foi trazida à luz, Victoria Blackwell retornou ao tribunal como ré. Desta vez ela não estava mais sentada na fila das testemunhas com aquela nobre expressão ferida. Ela estava na mesa de defesa sozinha, sem ninguém ao seu lado. Marcus Webb tinha se recusado a representá-la. Nenhum advogado na cidade queria tocar em um escândalo como este. No final, ela teve que aceitar um advogado nomeado pela corte. O juiz leu as acusações em uma voz severa: difamação, fabricação de evidências, obstrução de justiça. Cada acusação caiu como um golpe de martelo contra a Victoria. Ela estava em silêncio, olhos baixos para o chão, sem nenhum do orgulho da poderosa mulher que ela uma vez foi. A sentença foi anunciada. 2 anos de prisão domiciliar, uma multa pesada e, o mais importante de tudo, ela foi despojada do controle sobre os bens da família Blackwell. Todo o poder que ela tinha mantido por tantos anos desapareceu com uma única decisão. Victoria deixou o tribunal em silêncio. Nenhum repórter correu para entrevistá-la. Ninguém esperou para perguntar como ela estava. Ela caminhou sozinha à sombra fina da mulher que uma vez controlou um império. Enquanto isso, a imprensa mudou seu tom da noite para o dia. Os jornais que tinham estampado o rosto de Sophia sob manchetes de ladra estavam agora veiculando histórias inteiramente diferentes. Inocente babá falsamente acusada. Escândalo Blackwell poder quase destrói uma mulher inocente. Uma nova foto de Sophia apareceu em todo lugar. Não a imagem esfarrapada com olhos vermelhos e cabelo emaranhado, mas uma foto dela parada ao lado de Rachel fora do tribunal, com um sorriso quieto e aliviado após sua absolvição. As pessoas que tinham amaldiçoado Sophia nas redes sociais agora enviaram desculpas. Sua caixa de entrada encheu-se com centenas de mensagens de estranhos. Nós sentimos muito. Nós devíamos ter acreditado em você. Você é tão forte. Mas algumas cartas importavam mais do que qualquer outra coisa. Cartas de outras mulheres, mulheres com histórias como a de Sophia. Eu fui falsamente acusada também. Sua história me dá esperança. Obrigado por não desistir. Sophia leu cada carta com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela nunca tinha sabido que havia tantas pessoas como ela. Pessoas incriminadas por aqueles com poder, abandonadas pelo mundo, sem ninguém disposto a acreditar nelas. Elas estavam lá fora, sofrendo e sozinhas do jeito que ela tinha sofrido e sido sozinha.
Rachel ajudou Sofia a encontrar um novo apartamento em um bairro tranquilo. Era pequeno, mas limpo, cheio de luz. Pela primeira vez em semanas, Sofia tinha um lugar que ela podia chamar de lar. Uma tarde, houve uma batida na porta. Sofia a abriu e ficou imóvel quando viu Nathan parado do lado de fora. Ele vestia uma camisa simples, sem terno, sem gravata. Ele parecia cansado e mais velho do que na última vez que ela o viu. Eles se olharam por um longo momento sem falar. Esta foi a primeira vez que eles se encontraram fora da propriedade ou do tribunal. Sem advogados, sem juiz, sem júri, apenas dois seres humanos se encarando com muito a ser dito. Nathan falou primeiro, sua voz baixa e pesada de arrependimento. Eu vim para pedir desculpas, não para pedir que você me perdoe porque eu sei que não mereço. Sofia não respondeu. Ela apenas ficou ali e esperou que ele continuasse. Nathan respirou fundo. Eu sou um covarde. Eu sabia que algo estava errado, mas eu estava com muito medo de me levantar contra minha mãe. E você pagou o preço. Sofia encontrou seus olhos e respondeu em uma voz calma e uniforme. Você está certo. Eu paguei o preço. Eu perdi tudo. Nathan abaixou a cabeça. Eu sei e nunca poderei mudar isso. O silêncio se estendeu entre eles. Então Nathan levantou a cabeça e continuou. Mas eu quero fazer algo. Não para mim, mas para todas as mulheres como você. As que são incriminadas por pessoas com poder. Sofia franziu a testa ligeiramente. O que você quer dizer? Nathan explicou. Eu estou fundando uma instituição de caridade para fornecer apoio legal, recursos e ajuda para mulheres que são vítimas de falsas acusações. E eu quero que você a dirija. Sofia estava tão chocada que não conseguia falar. Ela apenas olhou para ele, descrença clara em seus olhos. Eu? Por que eu? Nathan respondeu com sinceridade quieta. Porque você viveu isso. Porque você sabe como é quando ninguém acredita em você. E por que você sobreviveu. Quem melhor do que você para ajudar outros a sobreviver? Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Ela olhou para a pequena mesa em seu apartamento, onde uma pilha de cartas de outras mulheres jazia esperando. Histórias como as dela, dor como a dela, pessoas que precisavam de ajuda do jeito que ela tinha precisado. Sofia olhou de volta para Nathan e disse, eu não vou voltar a ser uma serva. Nathan balançou a cabeça imediatamente. Não, você não será uma serva. Você será a diretora. Você tomará as decisões. Eu só fornecerei o financiamento. O silêncio permaneceu novamente. Sofia pensou. Ela olhou para a pilha de cartas, então para fora da janela, então de volta para Nathan. Finalmente ela disse, eu não estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo isso por elas. Ela apontou para as cartas. Nathan assentiu. É exatamente por isso que você é a pessoa certa. Sofia concordou. Ela não sabia o que o futuro guardaria, mas ela sabia que queria ajudar mulheres como ela. Ela olhou pela janela e falou suavemente. 3 semanas atrás, eu era uma criminosa aos olhos de todos. Agora estou prestes a ajudar pessoas como eu. A vida é estranha. Nathan se levantou para sair, mas ele pausou na porta. Mais uma coisa. Lucas quer te ver. Ele pergunta sobre você todos os dias. Sofia sorriu pela primeira vez durante a conversa inteira. Aquele sorriso iluminou seu rosto cansado. Eu quero vê-lo também mais do que tudo. 6 meses depois, Sofia estava em seu novo escritório na sede da Fundação Segunda Chance. O quarto era espaçoso e inundado de luz. Um mundo longe do apartamento gasto onde ela tinha vivido seus dias mais sombrios. Na parede atrás de sua mesa estavam dúzias de fotografias. Eles eram as mulheres que a fundação tinha ajudado. Dúzias de rostos, dúzias de histórias, dúzias de vidas transformadas. Rachel era agora a advogada-chefe da fundação. A corajosa jovem advogada daquele dia tinha se tornado a amiga mais próxima de Sofia. Elas trabalharam lado a lado todos os dias lutando por mulheres que não tinham voz.
Em 6 meses, a fundação tinha ajudado 47 mulheres que tinham sido falsamente acusadas. Sofia foi convidada a falar em conferências e fóruns, compartilhando sua história para inspirar outras pessoas. Ela não era mais a babá que tinha sido incriminada. Ela era a mulher que transformou a dor em força, que transformou a tragédia na motivação para ajudar alguém mais a sobreviver. A porta do escritório de repente se abriu e um menino entrou correndo como uma pequena rajada de vento. Sophie! Lucas se jogou nos braços de Sofia com um sorriso radiante. Sofia o abraçou e riu, pura felicidade em sua voz. Olá, pequeno herói de Sophie. Lucas levantou seu rosto, seus olhos brilhando. Pai disse, eu consigo ficar com Sophie este fim de semana. Podemos assar biscoitos como costumávamos? Sofia lhe assentiu. Claro, biscoitos de chocolate, certo? Lucas gritou com muito chocolate. Nathan estava na porta, observando-os com um leve sorriso nos lábios. Ele tinha mudado tanto nos últimos 6 meses. Ele passou mais tempo com Lucas, não mais frio e distante como antes. Ele estava aprendendo a ser um pai melhor, aprendendo a amar seu filho do jeito que seu filho precisava. E Victoria, ela estava vivendo em uma casa muito menor que a antiga propriedade Blackwell. A sociedade tinha virado as costas para ela. As pessoas que costumavam bajulá-la não a procuravam mais. Ela tinha perdido tudo. Poder, dinheiro, reputação. Mas a perda mais dolorosa foi o amor de seu neto. Lucas não a odiava. Ele ainda a chamava de vovó, mas ele não confiava mais nela. E essa foi a consequência mais afiada do que ela tinha feito. Aquela tarde, Sofia e Lucas estavam na varanda do escritório, assistindo o pôr do sol. O céu mudou para um laranja flamejante, nuvens orladas com ouro cintilante. Outro dia estava chegando ao fim, e um novo dia cheio de esperança estava esperando à frente. Lucas subitamente falou. Sophie alguma vez pensa sobre o que teria acontecido se eu não tivesse vindo ao tribunal naquele dia? Sofia olhou para ele e sorriu. Às vezes Sophie pensa sobre isso, mas você veio e isso é tudo o que importa. Lucas assentiu, inusitadamente pensativo para uma criança. Eu estava realmente assustado, mas eu me lembrei do que Sophie sempre me disse. Sofia perguntou suavemente. O que é isso? Lucas olhou para ela com olhos claros e honestos. A verdade sempre vence, não importa quão difícil seja. Sofia sentiu lágrimas subirem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de felicidade. Ela segurou Lucas apertado e juntos eles assistiram o sol afundar atrás do horizonte. Sofia pensou sobre sua jornada. De uma menina órfã que ninguém amou a uma babá que o mundo inteiro acusou a uma mulher salva pelo amor de uma criança de 6 anos, sua vida tinha passado pela mais espessa escuridão. Mas no final, a luz ainda encontrou seu caminho para ela. A verdade pode ser enterrada, pode ser escondida, pode ser negada, mas ela sempre encontra um caminho de volta para a luz. Sofia segurou a mão de Lucas. Suas duas sombras se estenderam através do pôr do sol flamejante. E às vezes tudo o que é preciso é uma pequena voz, corajosa o suficiente para falar a verdade. Finalmente nós chegamos ao fim da história. Esta história nos lembra que a justiça pode vir tarde, mas ela virá. Que a verdade nunca pode ser enterrada para sempre. Que o amor e a coragem podem vir de lugares que ninguém espera, mesmo do coração de uma criança de 6 anos. Na vida real, há tantas pessoas como Sofia lá fora sendo falsamente acusadas, sendo isoladas, sem ninguém disposto a acreditar nelas. Esta história é um lembrete de que nós deveríamos pausar e pensar antes de julgar alguém mais. Porque por trás de cada manchete sensacional, pode haver um ser humano inocente suportando uma dor que não pode ser colocada em palavras. Como você se sente sobre esta história? Você já testemunhou ou experimentou algo similar na vida real? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos ouvir o que está na parte mais profunda de seu coração. Se você gostar desta história,
Não esqueça de acertar o botão de inscrever-se e ligar as notificações para que você não perca os vídeos mais envolventes todos os dias. Por favor, aperte curtir e compartilhe este vídeo com amigos e entes queridos para espalhar histórias significativas. Desejando a todos vocês assistindo este vídeo boa saúde, uma vida que é sempre alegre e cheia de amor. Obrigado por assistir. Adeus e te vejo novamente.